Olá, meu nome é Verônica, eu sou diretora e fundadora do Instituto Unidos pela Vida, uma organização sem fins lucrativos com sede em Curitiba, que tem como objetivo divulgar a fibrose cística no Brasil, de forma que a gente consiga contribuir para a busca do diagnóstico precoce, do tratamento adequado e da melhora na qualidade de vida. Um dos nossos programas hoje é o programa de educação, que tem como objetivo inserir o aluno no conceito da patologia. E a ideia dessa videoaula que vocês vão assistir agora é justamente essa, levar um pouquinho do conhecimento sobre fibrose cística para vocês, e que vocês também possam ser agentes de transformação na vida das pessoas, contribuindo também para o diagnóstico delas, como futuros profissionais da saúde ou já profissionais da saúde. A aula será proferida pelo Dr. Salmo Haskin, um geneticista bastante renomado no Brasil, e a gente espera que vocês gostem. E tudo aquilo que vocês quiserem conhecer mais sobre a fibrose cística vai ser disponibilizado dentro das nossas apostilas e do nosso portal na internet. Então a gente espera que vocês gostem, façam bom proveito desse material. Olá! Dentro do projeto Fibrose Cística nas Universidades, coordenado pelo Instituto Unidos pela Vida, hoje nós vamos falar um pouco sobre a doença fibrose cística. O que é essa doença, quais são suas principais características, como é feito o diagnóstico, os principais tratamentos e as perspectivas para o futuro dessa doença. A fibrose cística é uma doença genética, hereditária, causada por uma alteração num único gene. Essa alteração leva a problemas em vários órgãos do nosso organismo. Este gene, ele está situado dentro do braço longo do cromossomo 7 e ele produz uma proteína chamada CFTR. Temos duas cópias desse gene e para que a gente desenvolva sinais e sintomas da fibrose cística, há necessidade de que as duas cópias estejam mutadas, alteradas. Uma típica doença autossômica recessiva. Quando as duas cópias estão mutadas, tanto a que é herdada pelo lado do pai quanto a que é herdada pelo lado da mãe, não se produz direito essa proteína e então nós vamos ter os principais problemas da doença. Essa proteína, ela tem a função de transportar o cloro principalmente, e também outros íons como sódio e bicarbonato, para dentro e para fora da célula. E a falta dela vai gerar uma série de complicações para o organismo, principalmente ao nível pulmonar e pancreático, como nós vamos ver em seguida. Já foram descritas praticamente 1990 mutações no gene da fibrose cística e cada pessoa vai ter um conjunto de duas dessas mutações. As mutações afetam a proteína das maneiras mais diversas. Uma delas é a mais frequente e mais conhecida, chamada mutação delta F508, porque ela retira uma fenilalanina dos 1480 aminoácidos que compõem essa proteína. As outras mutações podem ser divididas didaticamente em 6 grandes grupos, dependendo do problema que elas levam na síntese proteica. As mutações do tipo 1 causam uma parada de transcrição da proteína, de modo que ela praticamente não é produzida. As mutações do tipo 2 fazem com que a proteína que é produzida fique presa no retículo endoplasmático ou complexo de Golgi e ela acaba não chegando no seu lugar de atuação, que é a membrana da célula secretória. As mutações do tipo 3 causam um problema na regulação desse canal de cloro. Esses 3 tipos, 1, 2, 3, são as que levam a quadros mais graves dessa doença. As mutações do tipo 4, 5 e 6, elas têm relação com a permeabilidade e a difusão do cloro na membrana e causam problemas menos graves da fibrose cística. A fisiopatologia, então, dessa doença é gerada quando a falta da produção dessa proteína faz com que o cloro se acumule dentro da célula epitelial secretora, a água entra para dentro da célula para tentar equilibrar a presença de muito sal, a água desidrata as secreções que ela estava previamente hidratando. Essas secreções ficam desidratadas, viscosas
daí outro nome da doença, mucoviscidose, e são essas secreções viscosas que obstruem alguns órgãos dentro do nosso organismo, fazendo com que eles não funcionem direito e levando então aos diversos sinais da fibrose cística. Os principais sintomas da fibrose cística deveriam alertar o profissional de saúde para suspeitar que o seu paciente possa estar apresentando essa doença. Os sinais acontecem em todo lugar do corpo onde houver uma célula epitelial secretora, mas os três principais aparelhos que são afetados são o aparelho respiratório, o aparelho digestório e também a nutrição como um todo. No aparelho respiratório, deve-se suspeitar clinicamente da fibrose cística em um paciente que começa a ter tosse crônica com uma frequência importante, às vezes até várias vezes ao dia, e um paciente que começa a ter pneumonias, 1, 2, 3 pneumonias repetidas sem uma causa muito aparente. No aparelho digestório, por causa da alteração principalmente ao nível pancreático, algumas enzimas que são utilizadas para digerir os alimentos gordurosos não são liberadas adequadamente no organismo quando das refeições. E o paciente perde gordura nas fezes, esteatorreia. A perda de gordura nas fezes faz com que ele não absorva as calorias que deveria absorver com o alimento e ele poderá ter uma dificuldade de ganho de peso e uma desnutrição, que nesse caso é uma desnutrição secundária. Não falta alimento para ele, mas ele não consegue absorver normalmente esses alimentos. Esses sinais acabam fazendo um ciclo vicioso, porque a nutrição inadequada pode fazer com que ele piore um quadro respiratório, o quadro respiratório pode fazer com que ele necessite internamentos. Os internamentos numa pessoa desnutrida são mais complicados do que uma pessoa bem nutrida. Existem outros sinais da fibrose cística, ela é conhecida como a doença do suor salgado, justamente porque o sódio e o cloro se acumulam nas glândulas sudoríparas e no suor dessas pessoas, de modo que essa é muitas vezes a maneira como os pais contam para os profissionais de saúde que o filho tem o suor muito salgado. Um dos grandes problemas da fibrose cística é a dificuldade de fazer o diagnóstico clínico, porque ela é uma simuladora de outras doenças mais frequentes do que a fibrose cística. A pneumonia por outras causas, a tuberculose, a asma e a própria desnutrição ainda são muito frequentes no nosso país, mais frequentes do que a fibrose cística. E o médico pode achar que o paciente tem uma dessas doenças, tratá-lo como se tivesse uma dessas doenças, e então a fibrose cística pode nunca ser diagnosticada. O tratamento da fibrose cística é muito específico e bastante diferente do tratamento dessas outras doenças, como nós vamos ver daqui a pouco. De modo que suspeitar da fibrose cística no diagnóstico diferencial dessas doenças pulmonares e gastrointestinais pode ser a dica que o profissional de saúde precisa para fazer cada vez mais diagnósticos da fibrose cística. Se é tão difícil fazer o diagnóstico clínico da fibrose cística, como então ela pode ser diagnosticada? Sempre a clínica ainda é soberana. Então tem que se suspeitar baseado nesses sinais clínicos que acabamos de falar para vocês. Porém, existem algumas outras maneiras de você suspeitar que alguém tem fibrose cística. E uma delas, mais óbvia, é quando já existe na família alguém com fibrose cística. Como é uma doença hereditária, autossômica recessiva, se um irmão daquele indivíduo tem fibrose cística, ele apresenta esses sinais ou alguns desses sinais que eu falei, já é suficiente para você suspeitar que ele tenha fibrose cística. Mas a doença pode ser diagnosticada de outras maneiras, como por exemplo através do teste do pezinho, que há alguns anos agora é obrigatório em várias partes do Brasil, que se inclua o teste do pezinho para fibrose cística, e lá é dosada a tripsina imunorreativa,
em 2 dosagens. Quando 2 dosagens consecutivas feitas no primeiro mês de vida forem maior do que o limite da grande maioria da população que não tem fibrose cística, é uma forte suspeita para a doença. Aí então ela vai ser confirmada pelo principal exame laboratorial, que é o teste do suor, que consiste na dosagem de sódio e cloro no suor do paciente. Se estiver acima de 60 miliequivalentes por litro, é muito sugestivo da fibrose cística. Numa faixa de 40 a 60 miliequivalentes é intermediário, não se pode descartar completamente o diagnóstico, mas na maioria das vezes não é fibrose cística. E se for menor do que 40 miliequivalentes por litro, dificilmente será a fibrose cística. Além disto, você pode confirmar o diagnóstico através do teste genético, o teste das mutações já descritas no gene da fibrose cística. A fibrose cística é considerada uma doença rara, porém, talvez ela seja mais pouco diagnosticada do que rara. Ela é realmente mais frequente mundialmente em caucasoides brancos, onde ela pode atingir frequências como de 1 a cada 2.500 nascimentos. Na população afrodescendente, a incidência é um pouco menor, em torno de 1 para 15 mil, 1 para 17 mil, e em orientais realmente ela é bastante rara, com uma incidência de 1 para 90 mil. No Brasil, nos últimos anos, nós estamos começando a compreender um pouco deste quadro de incidência da doença e sabemos que ela é mais prevalente no sul do Brasil, e à medida que você vai subindo pelo Brasil, ela vai ficando menos prevalente por causa da miscigenação com etnias não caucasoides. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a doença tem uma incidência em torno de 1 para 7 mil para 1 para 10 mil nascimentos. Como 2 dos principais sinais da fibrose cística, pneumonias e desnutrição, são entre as principais problemas de saúde pública que existem no Brasil, muitos casos ainda são confundidos e ficam subdiagnosticados. Por isso, até hoje, não temos uma ideia exata da incidência da doença nas diversas regiões do Brasil. Mas agora, com o advento do teste do pezinho para fibrose cística, teremos logo uma noção muito mais realista do quanto essa doença é frequente nas diferentes regiões do Brasil. O tratamento da fibrose cística varia de caso para caso, porque existem casos mais leves, de manifestação mais leve da doença, e existem casos que são mais graves. Existem também momentos da vida em que o paciente está melhor e outros que ele está em crise. Por conta disso, o tratamento pode variar bastante. Mas o principal são os cuidados do dia a dia que um paciente com fibrose cística precisa fazer. A grande maioria deles precisa fazer fisioterapia respiratória praticamente todos os dias e até mais de uma vez por dia para profilaxia de infecções pulmonares. Essas secreções viscosas precisam ser eliminadas para não virarem um verdadeiro caldo de cultura para bactérias. Outro fator muito importante para o paciente com fibrose cística é cuidar da sua nutrição. E por isso, então, ele precisa fazer exercícios físicos, precisa cuidar da sua alimentação como qualquer outra pessoa que cuida da sua nutrição, e também a maioria dos pacientes, junto com as alimentações, precisa tomar enzimas que vão ajudar a absorver a gordura para que ele possa ter uma produção calórica eficiente. O tratamento, ele é obrigatoriamente multidisciplinar. Precisaremos da atenção de vários profissionais da saúde, entre eles médicos, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas e outros que vão dar todo o suporte geral para que o paciente possa ter uma vida equilibrada no seu dia a dia e, com isso, tenha uma qualidade de vida muito próxima do que outras pessoas que não têm essa doença. Uma parte importante dos cuidados do paciente com fibrose cística é o aconselhamento genético, pois se trata de uma doença hereditária autossômica recessiva e
Os pais deste paciente estão em risco de 25% de vir a ter outros filhos com fibrose cística. Eles precisam ser esclarecidos e precisa ser informados a eles todas as opções que existem para que eles possam, se quiserem, evitar de ter um outro filho com fibrose cística. O próprio paciente com fibrose cística, hoje em dia, tem condições de ter filhos, mas ele também está em risco de vir a ter filhos com fibrose cística e precisa ser informado. Cerca de 1 em cada 50 pessoas na população é portadora de uma cópia alterada do gene da fibrose cística. As pessoas não vão ter a doença fibrose cística, mas essas pessoas estão em risco de vir a ter filhos com fibrose cística. E para isto elas precisam passar por uma sessão de aconselhamento genético com um médico geneticista que explique toda essa situação para elas e explique também como lidar com essa situação e quais alternativas que nós temos hoje em dia para lidar com o risco de repetição da fibrose cística na família. Quais são as perspectivas futuras para um paciente com fibrose cística? Com o conhecimento muito mais aprofundado que temos hoje da doença e das bases genéticas da doença, e com mais de duas décadas deste conhecimento, agora já existem medicações que são desenvolvidas especificamente para grupos de mutações genéticas do gene CFTR, dividindo então a doença em subcategorias genéticas. Nós teremos uma eficácia muito melhor no tratamento. Também é possível vislumbrar num futuro próximo a tentativa de corrigir o defeito genético propriamente dito. Se pudermos fazer isso em parte das células do pulmão de uma pessoa com fibrose cística e fazer com que ele produza 10 a 15% da proteína CFTR, isso já será suficiente para eliminar os principais sinais e sintomas da doença. As perspectivas, então, são cada vez melhores, que as pessoas que têm essa doença possam ter uma qualidade de vida e muitos anos de vida saudáveis pela frente. Para você que deseja se aprofundar mais sobre a fibrose cística, o Instituto Unidos pela Vida vai disponibilizar uma apostila juntamente com este material e também outras informações sobre os diversos aspectos intrigantes dessa doença.